Oi, gente, meu nome é Angela Freire. Eu sou uma brasileira que mora aqui em Portugal há 3 anos, com muitas histórias para contar. E hoje eu vim contar para vocês como é que eu tive depressão e ansiedade aqui em Portugal. Hoje eu tô num cenário muito bonito, só que eu tô com vergonha, que eu tô num parque, as pessoas passam e ficam olhando, não tô acostumada. Mas assim, esse cenário é lindo, lindo, lindo. E tá, tem que perder essa vergonha, né? Se eu quero ser famosa, tem que perder essa vergonha, mais do que eu já sou. Mas vamos lá. Antes eu quero agradecer todo mundo que. Ai, gente, o que tá passando, gente? Eu fico tipo. Vou falar. Antes eu quero agradecer todo mundo que tá assistindo meus vídeos, que tá se inscrevendo aqui no canal, me acompanhando nesse novo projeto, me apoiando tanto pelos inscritos quanto pelas mensagens, me mandando mensagem tanto aqui quanto lá nas redes vizinhas e curtindo os vídeos. Muito obrigada mesmo, vocês fazem total diferença para eu continuar postando aqui, porque sem vocês isso nem seria possível. Então, obrigada. Se você não assistiu os vídeos anteriores, que vai fazer mais sentido se você assistir, porque, como eu disse, eu estou contando uma sequência de fatos e hoje eu vim contar para vocês como foram os meus dias em casa após eu pedir demissão do trabalho que eu contei nos outros vídeos, né, nos últimos vídeos. Quando a situação no meu trabalho ficou insustentável e eu não aguentava mais tudo que estava acontecendo lá, eu decidi tomar vergonha na cara, né, e contar pro meu ex tudo que eu tinha feito, tudo que tinha acontecido naquela festa. Contei pra ele que eu fiquei com outra pessoa, sobre o vídeo que tava rolando e tudo mais. Óbvio que eu implorei pra ele não terminar comigo, pedi perdão pra ele 1000 vezes, eu fiquei pedindo pra ele me perdoar e pra ele continuar comigo até o final, porque eu amava ele, eu achava que amava ele, porque hoje eu vejo o amor de outra forma, mas eu achava que eu amava ele. E é óbvio, né, como eu disse no último vídeo, então se você não assistiu, volte lá e assista, que eu era completamente dependente emocional dele. Então, eu não, eu não simplesmente falei, olha, eu te traí, tá rolando um vídeo meu, vamos terminar. Não, eu insisti até o último. Mas o combinado foi que eu sairia daquele trabalho, e eu saí daquele trabalho no dia 7 de dezembro de 2022. Receberia um salário parcial no dia 15 de dezembro de 2022, que eu pagaria as contas desse mês de dezembro. Até janeiro, eu começaria a trabalhar em outro lugar. Em janeiro, já voltaria a pagar as contas normalmente, que seria quando ele provavelmente iria embora. E foi praticamente o que aconteceu. Porém, entretanto e todavia, esses 20 dias que eu passei em casa foram um completo caos, tanto na rua quanto em casa. Assim que eu saí do outro trabalho, eu já fui atualizar meu currículo para começar a procurar emprego, porque eu estava completamente desesperada, eu nem me imaginava desempregada, assim, e dependendo de outra pessoa, sendo que aquela pessoa estava me odiando agora, eu já comecei a procurar emprego na mesma semana que eu saí, e entre choros, crise de ansiedade, eu caminhava sem rumo, assim, procurando trabalho, entregando currículo na rua, mandando e-mail e tudo mais. Na maior parte das vezes, sem sucesso, obviamente, né? Todo mundo me conhecia, e aí quando viam que eram eu, já me tratava igual cocô de cachorro, nem mudavam totalmente a postura, nem, sabe? Uns ficavam assustados, outros nem me davam atenção, mas no final era a rejeição na certa. Eu fiz muitas entrevistas, cheguei a fazer alguns testes de trabalho, e tinha entrevista também que era ridícula, parecia que me chamavam só pra me humilhar, pra olhar na minha cara e falar assim, é você, deixa eu te humilhar um pouquinho. Aí ficava falando, eu acho que eu te conheci de algum lugar, eu já te vi em algum lugar, eu vi um vídeo, não sei o quê. Gente, era, assim, totalmente desnecessário, mas enfim. Fingiam que iam fazer uma entrevista só pra me diminuir de alguma forma. Cheguei a fazer um teste de trabalho num trabalho que era de porta em porta, você tinha que ficar oferecendo o trabalho de porta em porta, e eu aceitei fazer o teste, né? Apesar de eu odiar esse tipo de trabalho, e eu não trabalharia com isso hoje em dia, mas no meu desespero ali eu fui pra ver como que era. E foi terrível, me levaram pra fazer esse teste num bairro super sinistro e perigoso aqui de Lisboa. Eu não gosto de passar lá nem até hoje, não sei se é trauma, mas o pessoal que mora lá também é muito estranho. E aí eu fui fazer esse teste lá, eu nem terminei de fazer o teste, porque também foi horrível, todo mundo, eu chegava, as pessoas ficavam me olhando, tipo, olha quem chegou.
Olha quem tá aqui, sabe? Um clima pesadíssimo. Foi bem horrível. E aí eu só queria chegar em casa pra chorar e ter minhas crises debaixo das minhas cobertas, sabe? Só que quando eu chegava em casa eu também tinha que lidar com o meu ex, porque quando ele estava em casa, ele passava a maior parte do tempo jogando online com os amigos dele. Ele não perdia uma oportunidade sequer de falar sobre o assunto e de debochar, de fazer piada com os amigos dele. E fingia que era de jogo, mas dava pra ver que ele tava falando de outra coisa. Era óbvio. Nas redes sociais também era a mesma coisa. Eu entrava e não falava de outro assunto, era meme atrás de meme. Pessoas que eu confiava, que eu achavam que eram minhas amigas, eu entrava lá e elas estavam falando de mim e eu ficava tipo, puta que pariu, o que está acontecendo, né? Grupo de família, sabe? Um total caos. Eu ouço até hoje que eu fiquei em casa para assistir séries e jogar videogame. Só que assim, os únicos momentos que eu não estava dormindo ou fazendo entrevistas, eu realmente estava jogando videogame e assistindo séries, porque eram as únicas coisas que eu tinha para fazer naqueles dias tenebrosos que eu passei em casa. Assim, sabe? Precisava dar uma distraída na cabeça, porque eu estava completamente surtada. Sim, assisti série, joguei videogame e era uma válvula de escape, sabe, para aqueles dias. Passei em algumas entrevistas, passei em alguns testes, me ligaram, só que ou as condições do trabalho eram muito ruins ou era muito longe da minha casa, aí eu pensei, eu tenho até janeiro, então vou esperar uma oportunidade melhor para voltar a trabalhar. E aí quando eu estava em casa eu só queria dormir. Eu só queria dormir, por mim eu passaria o dia inteiro dormindo, nem levantava da cama, não queria comer, não queria tomar banho, eu só queria dormir mesmo. Teve até um dia que eu já tinha dormido muito e eu queria dormir mais. E aí eu tive a brilhante ideia de ir na farmacinha que eu tenho na minha casa, que é uma bolsinha de remédio. Peguei essa bolsinha, tomei 8 comprimidos, gente. Sim, 8 comprimidos pra dormir. Se eu não me lembro bem, eu ainda tomei vinho junto com esses comprimidos. Mas assim, Deus é bom, né? Deus é bom, Ele cuida. E era remédios bem fracos. Então eu nem consegui dormir igual, nem deu efeito praticamente nenhum. Contei pro meu ex, ele achava que eu queria me matar, tanto que ele amaldiçoou minha vida várias vezes. E tá repreendido em nome de Jesus toda e qualquer maldição sobre a minha vida. Que toda maldição vire bênção. Mas ele me amaldiçoou várias vezes. Falou que eu tinha ido para Portugal só para morrer aqui. Que eu tinha vindo para cá só para morrer aqui. E em certo ponto ele estava certo, porque uma versão de mim realmente morreu ali, sabe? Então, ele estava certo nesse ponto. Sim, eu tive crises de ansiedade como eu nunca tinha tido antes. Eu tive síndrome de pânico porque quando eu saía pra rua, eu não queria ficar na rua. Eu só queria voltar pra casa e chorar e eu ficava assustada, andando com medo, acuada de tudo e de todos. E aí eu ficava ouvindo o meu ex falar, as pessoas na rua falarem, e cada um falava uma coisa. E quando você não sabe quem você acredita em tudo que estão falando sobre você. E naquela época eu realmente não sabia quem eu era, então eu acreditava em tudo. Eu acreditava nas opiniões alheias, eu deixei o mal me consumir, sabe? Eram vícios, eram excessos, eram as pessoas falando no meu ouvido, e eu acreditava em tudo, só que ao mesmo tempo eu implorava, suplicava, sabe? Chorava e gritava pra alguém me falar a verdade, me falar o que estava acontecendo. E ninguém, gente, um mísero ser teve a coragem, sabe, e de me falar a verdade. Então, eu surtei completamente, né? Porque eu ficava criando mil cenários na minha cabeça, um pior do que o outro. Eu falava, eu lembro, mas será que eu não esqueci porque eu estava muito louca e fiz coisa muito pior? Sei lá, cometi algum crime, briguei com alguém, bati em alguém, fiquei pelada, sabe? Gente, era disso pra baixo, assim. Eu fiquei muito depressiva mesmo. Eu estava no fundo do poço, só que quando nós estamos no fundo do poço, o único lugar que tem pra ir é pra cima, não é mesmo? E aí eu tinha que decidir. Ou eu ficava lá no fundo do poço definhando, ou eu segurava na mão de Deus e começava a me reerguer. Moral da história, né? Se você está com
crises de ansiedade, se você tem crises de ansiedades, porque eu tenho isso até hoje, óbvio que nem se compara àquele poço que eu entrei, eu não volto nunca mais, isso eu digo tranquilamente, eu posso entrar em outros, cometer novos erros, porque ainda sou muito falha, mas tem lugares que eu não volto mais. Se você está no fundo do poço, ou se você já esteve, se você já teve ou tem depressão, crise de ansiedade, qualquer tipo de doença mental, procure cuidar de você, sabe? Procure cuidar de você, porque quando eu comecei a cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde mental, física, emocional, comecei a ignorar as opiniões alheias, comecei a ignorar tudo que tentava me atingir e me fazer mal, comecei a me blindar e me apegar mais a Deus, conversar mais com Ele e conversar com pessoas que queriam meu bem, comecei a ouvir pessoas que queriam meu bem, eram poucas, tá? Bem poucas, mas elas sempre estão lá. Deus nunca te deixa sozinho. Ele sempre enviam anjos para te levar assim pro caminho da luz de novo. Então, por mais que eu me sentisse rejeitada e abandonada por todos, Deus nunca me abandonou, gente. Nunca me senti abandonada por Ele, nunca me senti sozinha. E saiba que você nunca está sozinho, independente do momento que você esteja passando. Tudo passa, sabe? Ele sempre tá lá pra, pra te consolar, pra te dar um colo. E tudo serve, né? Tudo chega até nós para nos fazer crescer e evoluir como pessoa. Basta a gente enxergar como isso, porque eu podia ter escolhido terminar de definhar ou voltar para o Brasil, como muita gente falou que eu deveria ter voltado. Mas não, eu escolhi me reerguer, insistir no meu sonho, porque morar fora do Brasil sempre foi um sonho para mim. Insistir no meu sonho, se fosse para sofrer, que fosse vivendo o meu sonho. Como uma tia minha disse, que eu não deveria deixar de viver o meu sonho para ouvir, né, por conta de opiniões alheias. E graças a Deus eu ouvi ela. Tive esses anjos na minha vida que viraram uma chavinha e me fizeram encontrar a luz de novo. Mas assim, foram dias escuros, foram dias bem escuros. Foram com certeza as piores experiências da minha vida, sim. Só que hoje eu saio delas muito mais forte, muito mais blindada, tanto que quando acontece qualquer sinal de desconforto na minha vida, ou eu tento deixar o clima 10 vezes mais pesado, sabe? Hoje eu não. Antes eu tinha. Ai, será que eu falo? Hoje, meu amor, falo de boca cheia. E se você falou é porque você também está disposto a ouvir, né? Então eu faço isso ou eu simplesmente ignoro e saio. Saio mesmo, gente. Não importa a situação que seja, com quem, aonde, quando. Eu levanto e vou embora. Sabe? Quando não me faz bem, eu levanto e vou embora, porque eu vou me fortificando e me blindando e deixando só coisas que me elevam, né, ao meu redor, porque assim, o diabo atenta, gente, o diabo atenta 24 horas por dia, todos os dias, mas quem me protege não dorme. Não dorme, Deus vai ser sempre muito maior na minha vida, e quando eu me toquei disso, superei muitas coisas e me blindo mesmo. Então se blinde, se ame, se cuide, cuide do seu templo, que é o seu corpo, cuide da sua saúde, fuja dos excessos, dos vícios, da vontade da carne, porque hoje em dia eu fujo de tudo isso e eu tento não me deixar mais ficar vulnerável, sabe? Porque vão usar isso contra você. Qualquer sinal de vulnerabilidade, vão usar essa vulnerabilidade contra você. Não importa quem seja, sabe? Família, amigo, namorado, não importa quem seja, gente, vão usar. Colega de trabalho, principalmente. Se fortifique para quando essas situações chegarem, você reagir de uma forma melhor. Hoje eu reajo de uma forma muito melhor, muito mais madura. Nada acontece por acaso. Se isso aconteceu, foi para me tornar a mulher que eu sou hoje. Sabe, com outra postura, com outros valores. No final, eu só agradeço, né? Foi da pior forma, mas Deus sabe de todas as coisas e eu só aceito, confio e agradeço. Então, desejo mesmo para você, desejo que você se cuide, que você se olhe, que você se dê uma atenção e não dê tanta atenção pro externo, sabe? Principalmente quando ele tá tentando te fazer mal. Dê atenção para Deus, porque tudo que você dá atenção cresce. Então você tem que dar atenção para as coisas boas na sua vida para atrair mais coisas boas ainda. Tá bom? E se cuide, não esqueça que Deus te ama. Ele sempre, sempre, sempre está com a gente, tá? Desejo que você
Seja muito feliz. Se vocês estiverem passando por alguma situação difícil, procurem ajuda também. Eu não procurei, até procurei, mas assim, isso também é tópico para outro vídeo. Mas eu não tive ajuda no final. Pouquíssimas pessoas, assim, da minha família e, e amigos. Também é assim que se vê, né? É quando o barco balança que a gente vê quem pula do barco ou quem continua lá remando com você. E eu vi, graças a Deus. Então é isso. Obrigada por você que assistiu até aqui. Peço que você deixe seu like para me ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ainda tenho muita coisa para falar. Eu falo demais, então ainda tenho muita coisa para falar. Eu amei esse cenário aqui. Eu quero voltar porque esse parque, ele é do lado da minha casa. Eu amo. Para mim é tipo a melhor parte de eu morar onde eu moro é esse parque aqui. Então eu vou tentar gravar aqui mais vezes, que a luz está ótima. Então, obrigada. Obrigada mesmo pelo apoio. E até o próximo vídeo, tá? Um beijo.